Olá, pessoal. Estamos aqui para um IESPcast. Vamos conversar sobre fisioterapia em terapia intensiva, fisioterapia cardiorrespiratória. Vamos falar de mercado de trabalho, de curiosidade, de rotina, de formação e sobre outras curiosidades interessantes. Estou aqui com o Felipe, com o Eduardo, atuantes nessa área, meus colegas. Felipe, quem é você? Então, Karina, eu sou formado aqui em Juiz de Fora mesmo, formei em fisioterapia em 2018, fiz especialização em fisioterapia cardiovascular, atuei com reabilitação cardíaca, reabilitação de pacientes pós-Covid, naquele período da pandemia, fiz mestrado em ciências da reabilitação, desempenho físico-funcional, mais voltado para a reabilitação de pacientes com doenças respiratórias crônicas, atuo na área de urgência e emergência atualmente, já trabalhei com terapia intensiva, na fisioterapia hospitalar de modo geral. Eduardo, se apresenta para a gente. Bom, meu nome é Eduardo Coelho, já estou na área de algum tempo, O Felipe está com menos barba branca do que eu, Eu já estou indo aí para 14 anos de formado, E desde o início da minha faculdade na Grande Realidade, há 14 anos, que eu estou aí já de formado, mas desde o início da graduação, eu sempre tive uma inclinação para fisioterapia hospitalar e principalmente para terapia intensiva, E aí, depois da minha graduação, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira pós-graduação, que foi em fisioterapia respiratória. Na época, ainda chamava fisioterapia respiratória de pneu funcional, Vocês verem como é que eu tô ficando velho já na área. Depois, eu fiz uma coisa extremamente importante, eu acho que para todo fisioterapeuta, não só para o fisioterapeuta que trabalha dentro do hospital, trabalha dentro de terapia intensiva, que foi uma pós-graduação em fisiologia e prescrição do exercício clínico, fundamental para o fisioterapeuta, Acho que nem todo mundo precisa ser especialista ou fazer uma pós em fisiologia do exercício, mas é a base da fisioterapia, O que a gente trabalha, o nosso remédio que nós prescrevemos é o exercício. E para ser um bom prescritor, a gente precisa entender de fisiologia do exercício. Eu tive a oportunidade de fazer essa pós, uma pós que eu guardo com muito carinho. Tive a oportunidade também de me titular em terapia intensiva adulto, depois também em fisioterapia respiratória, que são as duas titulações que são possíveis pelo COFITO, E essas titulações são extremamente importantes porque elas são o exercício máximo da profissão, E elas se somam à formação da pós-graduação para que a gente tenha um know-how maior e assim também como oportunidade, dentro do mercado. Já estou atuante aí dentro de UTI, saí da faculdade já com oportunidade de emprego em 2 hospitais, fui direto para a UTI trabalhar. Trabalhei com neonatal 2 anos, concomitante trabalhava com UTI adulto, E hoje estou atuante só em UTI adulto, além de cargo aí de supervisão, coordenação e professor, que é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, falo bastante, acho que dá para perceber, Mas eu continuo estudando, a gente não pode parar nunca, A gente precisa seguir os objetivos, que a educação continuada é um dos diferenciais do profissional que quer se manter bem no mercado e ofertar o melhor para o paciente, E eu queria perguntar o que fez vocês virem para a fisioterapia, o que fez vocês escolherem a fisioterapia? Bom, posso falar primeiro então? Isso aí já é antigo, Eu já falo isso decorado há muito tempo. Eu não fui para a fisioterapia que veio para mim, Eu acho que a fisioterapia me escolheu. Eu sempre gostei da área de saúde, Minha mãe sempre fez a minha cabeça para a área de saúde. Inclusive, meu nome, minha mãe fala que o meu nome, Eduardo, é por conta de um profissional de saúde que tinha numa novela, que eu não vou saber qual que é, mas ela fala que era por causa disso. Então, desde criança, ela me influenciou para ser da área de saúde. Eu sempre gostei de outras disciplinas, E na época, quando eu fui prestar vestibular, eu estava na dúvida se eu iria para a área de saúde ou se eu iria para uma outra área de domínio. Eu tinha um prazer muito grande também na geografia, eu gostava de geografia, e eu gostava também de área de engenharia, principalmente engenharia mecânica. E aí eu fui conversar com profissionais da área, Fui para a área de geografia e o professor, na época, falou comigo o seguinte: olha, será que você vai gostar de ser professor de geografia no mesmo ponto que você gosta de ser aluno de geografia? Aquilo me fez pensar. Depois fui conversar com um profissional da área de engenharia, E ele falou: olha, cara, sua vida vai ser matemática a vida inteira, E aí acabou que dentro das profissões ali, na época que eu fui prestar vestibular, a fisioterapia me atraiu, Porque eu tinha familiares que passavam por reabilitação, inclusive a minha mãe, E eu achava aquilo extremamente interessante. Eu vi o processo de melhora dela e aquilo me atraiu muito, Então acabou que eu fiz o vestibular, para fisioterapia,
acabei passando no primeiro vestibular, eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, entrei sem barba, né? Saí sem cabelo, né? E a gente pensava o seguinte, eu vou me livrar da matemática, né? Hoje, ainda mais dentro da área de terapia intensiva, o que a gente mais mexe é matemática, né? Então, mais uma matemática mais leve, mais prazerosa. Então, eu brinco com todo mundo, que eu não escolhi a fisioterapia que me escolheu, né? Mas eu acho que foi o processo de vida que eu tive que fez eu ir para a fisioterapia, né? E eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tive na minha vida. Hoje eu sou muito grato pela decisão que eu fiz e pela influência da minha mãe. Engraçado que a nossa história é bem parecida. No meu ensino médio, eu fiz médio junto com um curso técnico. Um curso técnico não tinha nada a ver, não foi radiologia, não foi técnico de enfermagem, não foi nada disso. Não tinha nada da saúde. Eu fiz um curso técnico de administração junto com o ensino médio. E aí terminei o ensino médio e pensei, já fiz técnico de administração, né, vou seguir na área administrativa, fazer uma faculdade de administração, economia, alguma coisa nesse sentido. Aí cheguei a colocar, né, fiz o Enem, e aí coloquei a opção de administração, mas aí a opção de administração veio como segunda opção. Porque a minha mãe também, na época, estava fazendo tratamento, eu nunca tinha feito fisioterapia, nunca passei por tratamento fisioterapêutico, mas a minha mãe também estava fazendo, por conta de doença osteoarticular mesmo, cervical, dormia chorando, não conseguia dormir, de tanta dor. E aí começou a fazer o tratamento, né, de fisioterapia, e aí, com esse tratamento, ela melhorou muito, evoluiu muito. E aí chegava em casa falando, meu filho, já que você tem que fazer um vestibular, faz fisioterapia, que eu estou gostando muito da fisioterapia. Eles são muito bons, fez toda uma propaganda. Eu falei, eu acho que você vai gostar. Aí eu comecei a pesquisar, mesmo sem conhecer nenhum fisioterapeuta na época. Na verdade, a minha ideia que eu tinha da fisioterapia era muito nebulosa. Eu não entendia muito bem o que era, estava no ensino médio, nunca tinha passado pelo tratamento. Era mais ou menos igual o pessoal, no primeiro período da faculdade, a gente fez um trabalho que era o seguinte, a gente foi para o campus da universidade, lá da UFJF, e aí as pessoas caminhando, a gente perguntava, o que é fisioterapia? Você sabe o que é fisioterapia? E aí teve uma pessoa que eu lembro que eu perguntei isso, aí a pessoa virou e falou assim, fisioterapia é aquele profissional que faz exercício deitado? Ginástica deitada? A minha ideia era no ensino médio, era mais ou menos isso. Mas assim, a minha mãe falou comigo, e aí eu pesquisei, gostei muito, vi que eu teria oportunidade de ter uma autonomia como profissional, de ter meu próprio negócio, também poderia trabalhar no tradicional ali, CLT, também tinha a questão da docência, aí me chamou a atenção essa profissão, e aí decidi fazer, coloquei como primeira opção, deixei a administração no segundo plano, e aí coloquei a fisioterapia como primeira opção, e aí deu tudo certo. E aí eu fiz a fisioterapia e gostei, tinha essa ideia totalmente limitada da profissão. E aí já no primeiro período eu já vi que era totalmente diferente do que eu imaginava, que eu poderia trabalhar com muito mais coisas do que eu imaginava. E é por isso que desde o primeiro período eu já me encantei muito pela faculdade. Eu tive esse mesmo choque de realidade. Quando eu cheguei no primeiro período, né, que eu tinha uma ideia formada da fisioterapia também. Quando eu cheguei no primeiro período, que eu vi aquela grade curricular, eu ia escutando os professores, as possibilidades profissionais, eu falei assim, eu acho que eu escolhi certo. Vai ser fácil não. Vai ser fácil não, mas acho que eu escolhi certo. Eu falo isso, né? Acho que a fisioterapia escolheu a gente, né? A gente não escolheu a fisioterapia, não. A minha história é mais romântica. Tem que ser, né? Tem que ser. Não esperaria diferente, não. Eu, quando foi dando ali ensino médio, começou o que você vai ser, né? E eu tinha diversas possibilidades que iam desde professora, que acabou sendo, até, sei lá, bailarina, astronauta, aquelas coisas bem diversas. Mas aí eu percebi que a área de saúde, eu tenho muitas pessoas da família na área de saúde, mas a maioria da parte de enfermagem, e aí eu vi que a área de saúde era o que eu gostaria de fazer. E aí listei, fiz tabelinha, eu gosto muito de listas e tabelas, todas as profissões da área de saúde, comecei a pesquisar uma a uma e fui eliminando. Essa daqui eu não gostei muito, essa daqui não é muito isso. E eu queria, assim, o meu desejo na escolha é que eu queria fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu queria causar um impacto na vida de alguém. E aí veio a fisioterapia. Comecei, vi aquelas primeiras grades e achei, não, eu tenho que estudar isso para chegar onde eu quero. Então, ok. Quando cheguei no quinto para o sexto período, que a gente começa a ter aquelas disciplinas mais específicas, e tem fisioterapia traumato-ortopédica, fisioterapia cardio, fisioterapia específicas, e aí, depois que eu entendi que eu queria ser relevante na vida de alguém, eu queria seguir a área de traumato-ortopedia, eu achava que era tudo a ver comigo. E aí, no sexto período, ou seja, no meio da faculdade, quando eu fiz a disciplina, eu detestei.
Mas eu testei assim com todas as minhas forças, eu chorei semanas, porque no 6º período nem dava para largar, nem eu sabia o que continuar. Mas aí eu pensei assim, vou fazer só mais esse período. E aí no meio, depois desse período, no seguinte, eu já tive a disciplina de fisioterapia respiratória e a de fisioterapia cardiovascular. Aí começou a fazer um sentido. E aí depois eu tive fisioterapia hospitalar, aí fez mais sentido. Então agora eu descobri como eu ia fazer a diferença que eu queria fazer na vida de alguém. E então eu já formei muito querendo fisioterapia hospitalar, terapia intensiva, cardio. Eu formei para essa área. E aí fiz residência, fiz pós e tudo mais. E hoje em dia, lembrando disso, outro dia alguém brincou comigo assim, se eu não fosse fisioterapeuta, o que eu seria? E aí quando eu paro para pensar, acho que eu nem sei ser outra coisa, assim, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Porque assim, por mais que a gente faça várias coisas, professora, sou coordenadora, a gente exerce outras funções, mas todas são dentro do que é ser fisioterapeuta. E é muito bacana quando na graduação a gente às vezes descobre, acho que todo mundo acontece isso, a gente descobre o que é ser fisioterapeuta de verdade, já fazendo a graduação ou até depois. E isso exatamente aconteceu, felizmente eu não larguei no 6º, consegui continuar e descobri o propósito. E não me imagino, tem muita satisfação mesmo fazendo, né, sendo fisioterapeuta, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Acho que foi uma das melhores escolhas assim, profissionais que eu podia fazer. Eu sinto muito prazer em todas as áreas da minha atuação como fisioterapeuta, em terapia intensiva e reabilitação, em todas essas áreas eu sinto muito prazer na atuação. Eu satisfaço o meu desejo, eu sinto e tenho felicidade nisso, que eu faço a diferença na vida de algumas pessoas. Seja paciente, seja aluno, seja equipe, seja quem for, isso me satisfaz muito. Eu acho que foi uma ótima escolha, uma escolha acertada. Bem, mais um que a fisioterapia escolheu também, né? É bacana ver isso quando a pessoa realmente gosta daquilo, a forma como a pessoa fala, né? O brilho. Outra coisa. E é um dos maiores segredos, né? Não, segredo não é segredo, né? Mas acho assim, uma das maiores características de quem vai muito bem em qualquer profissão é primeiro é gostar do que está fazendo, né? Não tem como você ser bom numa coisa que você não gosta. Por mais inteligente que você seja, você vai chegar num ponto que você vai ser limitado. A partir do momento que você gosta, essa limitação vai embora, né? O céu é o limite, né? Tá certo. E nesse nosso bate-papo, estava escutando o Dudu falar, que eu não consigo chamar o Eduardo de Eduardo. Vira Dudu. Estava escutando o Dudu falar, e eu pensando nessa área de terapia intensiva, como é que é importante a nossa formação, acho que é o mesmo esquema para cardiorrespiratório, né, Felipe? Assim, o que você considera que foi diferencial assim, para a sua formação, para você ter segurança que você tem para atuar nessa área de cardiorrespiratório? Assim, Karen, sem sombra de dúvidas, a especialização de fisioterapia cardiovascular. Por meio da especialização, eu tive mais segurança para atender os meus pacientes, para poder ofertar mais estratégias de reabilitação, ampliar minha caixa de ferramentas terapêuticas, né, no atendimento desses pacientes. De fisioterapia cardiovascular, de reabilitação cardíaca, que antigamente chamava-se de reabilitação cardíaca, hoje em dia é reabilitação cardiopulmonar e metabólica, né, o termo mais atualizado, né, mais recente. E foi por meio da pós. Por meio da pós eu tive experiência com diferentes professores, convivências, professores atuantes no mercado de trabalho, que é muito importante, e por meio da especialização que eu tive mesmo essa segurança para atuar, né? A graduação ela já traz, né, digamos assim, o básico, né, que a gente precisa para o mercado de trabalho, mas a gente sai muito generalista. É a partir da pós-graduação que a gente consegue ali oferecer o melhor para o nosso paciente. E aí quando a gente pensa nessa formação generalista, né, que eu acho que a academia, né, a graduação tem que ser generalista, porque a gente não sabe para qual área a gente vai escolher. E pensando se a gente forma generalista e depois a gente quer especializar, em algumas áreas a gente pensa em fazer maior ou menor investimento. Acho que, não sei se com vocês aconteceu assim, comigo eu investi em algumas coisas, muito tempo e recursos, de repente não tinha nada a ver, e às vezes deixei de investir em coisas que agora eu percebo quanto seriam interessantes. Eu queria que a gente falasse sobre isso, assim, o que se fosse para voltar atrás, a gente investiria mais tempo, dinheiro, recursos, materiais, ou o que foi furada? Eu acho que é uma coisa muito comum, né, de acontecer. A gente percebe muito isso quanto profissional atuante na área, quanto professores, né?
a gente vê muitas pessoas que vão migrar para essa área, né, da terapia intensiva, da fisioterapia hospitalar, respiratória, porque às vezes na primeira oportunidade de emprego, tem uma oportunidade de emprego numa clínica, vai trabalhar com traumato-ortopedia, às vezes vai trabalhar numa área diferente da área hospitalar, que são áreas realmente, né, que distam muito, né, uma da outra. Claro, igual eu falei, de forma generalista, né? E acaba que, por oportunidade, a gente vai trabalhar dentro daquilo que a gente consegue no início, né? A não ser que tenha realmente uma sorte de ter vários fatores a favor e você entrar direto na área que você gosta. Mas é muito comum, às vezes, você ter uma oportunidade de emprego numa outra área, trabalhar numa outra área, e dentro desse tempo você vai se especializando na área que você gosta, na área que você tem domínio, que você é apaixonado, até aparecer uma oportunidade. E eu falo que o diferencial de quem entra na área e segue na área é justamente a formação, porque a oportunidade uma hora vai chegar. Se você gosta do que você faz, uma hora ou outra, independente de onde for, a oportunidade vai chegar. E aí que é o diferencial, você precisa estar preparado para poder assumir aquilo, porque muitas das vezes a oportunidade ela aparece e a pessoa não está preparada. Quanto RT, quanto selecionador, né, quanto supervisor, né, a Karina tem certeza que viu muito isso, o Felipe chegou junto também, acho que na mesma época. A gente viu durante a pandemia da Covid-19 o quanto que era difícil conseguir profissionais que tinham preparo para poder trabalhar. Às vezes a pessoa tinha formação, mas não tinha experiência, ou às vezes tinha experiência e não tinha formação, ou às vezes a pessoa não estava preparada para aquele nível de complexidade que foi a pandemia, que até a gente mesmo que estava ali dentro, ali, sentiu dificuldade em atuar nesse tipo de paciente. Então, o importante, mesmo que quando você forma, você não sai naquela oportunidade de emprego que você está interessado, igual na cardiorrespiratória, na UTI, é você continuar se especializando, continuar estudando, porque a oportunidade vai aparecer. Se você estiver preparado, você vai entrar, e se é o que você gosta, você não vai sair mais do mercado. Que a gente viu acontecer com muitos colegas nossos, né? E falando durante a pandemia da Covid-19, a gente notou muito isso, né? A gente tinha uma caixa muito grande de opções, né? Chegava muito currículo para a gente poder selecionar, mas quando a gente ia para a entrevista, quando ia para a prova, o que a gente percebia é que aquelas pessoas, elas não tinham o preparo que era necessário para aquele momento ali. Então, eu acho que uma pós-graduação é um início muito bom, principalmente uma pós-graduação que te oferece uma parte prática muito grande, porque o objetivo de uma pós-graduação é te colocar pronto para poder colocar a mão na massa, né? Talvez diferente de um mestrado que vai te preparar para ser professor, que você vai ver mais a base acadêmica, os artigos. A pós-graduação, apesar de tudo que a gente ensina ali, ela é uma prática baseada em evidência. Os alunos querem ver a coisa acontecendo. E aí lá, no seu CTI, quando o paciente faz isso, aquilo, como é que é? Faz, como, né? O que acontece, né? Por exemplo, o paciente está tendo uma dessaturação, ele está com esse e esse parâmetro no ventilador mecânico, o que é que você faz? O que é que você enxerga? Qual que é a sua postura diante da equipe multidisciplinar? E muitas das vezes é isso que a gente não consegue adquirir lendo artigo, lendo livro. Você precisa dessa prática, né? E eu acho que um grande diferencial dos professores de pós-graduação é justamente isso, é estar atuante na área para mostrar para o aluno que aquilo que ele está ensinando não é porque ele leu somente no artigo, né? Claro, ele faz aquilo, não é só a base científica, mas a prática, né? Então ele não está falando daquilo que ele lê, ele está falando daquilo que ele vive no dia a dia, né? Isso é extremamente importante. Com certeza. Eu percebo que isso é um diferencial, assim, nós como professores, de atuarmos nas áreas que a gente leciona, né? De conseguir fazer um plantão num dia, ou estar num hospital, ou na reabilitação num dia, e no dia seguinte ser a aula e a gente ter esse exemplo prático tão recente para passar para os alunos, né? Que é o que os alunos veem com essa sede. É muito comum, né, de acontecer. Às vezes eu vou dar aula fim de semana, né, aqui em Juiz de Fora ou em outras cidades, e é muito comum, às vezes, a gente ter tido uma experiência naquela semana com um paciente e acabar vindo a calhar na aula que a gente está dando. Fala, olha, tive um paciente assim, né, que aconteceu isso e isso, e a gente vai citando para os alunos aquela experiência, e isso é um diferencial muito grande. Eu já tive alunos de um dia para o outro numa pós-graduação que chegaram para mim e falaram assim, professor, aquilo que você falou ontem, eu fui para o plantão à noite e aconteceu comigo. E eu consegui diferenciar, e eu lembrei na hora da aula, e isso aí foi um diferencial, né? Às vezes aquele aluno que passa um tempo, te manda mensagem, fala assim, poxa, aquela aula que você deu, aconteceu isso e isso no meu plantão aqui, bateu certinho o que você falou. Então eu acho que esse é um diferencial grande, né? De você pegar
tudo aquilo que está nos artigos científicos, você conseguir sintetizar aquilo tudo e falar, olha, na minha prática eu faço em cima disso, baseado em evidência, lógico, tem a base, né, tem que ter, mas tem a prática, que é o que a gente fala, né, a gente está mais antigo na área, a gente fala que é aquele feeling profissional, né, você chega na beirada do leito do paciente, você consegue sentir o que vai acontecer com aquele paciente e você consegue intervir. Então, esse tipo de feeling profissional você não adquire só estudando, sentado, lendo. A prática baseada em evidência é base. Mas essa prática, exatamente, essa vivência de quem está lá vendo a coisa acontecer é muito legal. E eu falo porque eu tive essa oportunidade, né, de fazer um estágio aonde que eu estava com profissionais ali que eram atuantes diretamente na área e também eram professores. E assim, dele chegar, instruir e falar, ó, o que está acontecendo com esse paciente? Olha para você ver. Tive uma experiência interessante lá em 2009, né? Eu estava no último ano de faculdade e eu fazia estágio em UTI adulto, fazia estágio em UTI neonatal. E teve uma oportunidade na UTI neonatal que me ajudou na adulto. Tinha um paciente na neonatologia, né? E esse paciente estava com dreno de tórax, estava com enfisema subcutâneo, né? Que é aquelas bolhas de ar ali debaixo da pele por conta desse escape de ar. Eu vi isso na NEL. Aí eu cheguei no outro estágio que eu estava fazendo em paciente adulto, o fisioterapeuta que estava junto comigo, né? Falou, ó, olha aquele paciente lá, dá uma avaliada, vê o que você acha dele, palpa ele, vê o que você vê. Aí fiquei lá uns minutos, avaliei, olhei o dreno de tórax que aquele paciente estava, e aí o fisioterapeuta falou, e aí, o que você viu de diferente lá? Eu falei, o paciente está com enfisema subcutâneo, provavelmente escape de ar por causa do dreno. Ele ficou olhando para mim com a cara de assustado, assim, eu não acredito que você sabe isso, como é que você sabe isso? Porque de outra experiência, num outro perfil de paciente, eu consegui puxar para o tipo de paciente que eu estava vendo ali. Então, assim, quanto mais você vê, mais você minimiza os erros, que é o objetivo, né? Ninguém assim, é perfeito, mas esse tipo de coisa minimiza os erros, traz um conhecimento maior, né? Então, assim, são experiências que acho que durante uma pós-graduação a gente tenta passar para os alunos, né? Porque eles vão ver, num momento ou outro eles vão ver aquela situação que você está descrevendo ali. Eu costumo falar nas minhas aulas de pós-graduação que ali é um bate-papo, né? É uma troca de experiência, né? Do que nós vemos, estudamos e o que eles estão querendo, né? Por isso que as melhores turmas de pós-graduação que nós temos são aquelas turmas que perguntam, que questionam, aquela sensação quando você sai da aula, você fala assim, nossa, eu tô cansado, mas é aquele cansaço bom de que assim, alguém sugou o conhecimento de você, isso é muito bom. Conseguiu repassar de forma exato, para quem é professor isso é legal demais. Então assim, é o sinal de que você fez bem feito o que você se propôs a fazer. E o nível da turma que está ali com você também é muito legal. Então isso faz a gente ter prazer de dar aula, né? Porque é ruim. Quando a gente pega uma turma que às vezes não interage muito, não quer conversar muito, aquela aula fica monótona, fica muito científica, não tem troca, fica maçante. Agora, a partir do momento que você começa a ter interação, é maravilhoso, é muito bom. E a gente aprende. Às vezes nós ensinando, nós vemos algumas coisas que às vezes são necessidades nossas de aprofundar ou prazeres que a gente nem sabia que tinha de falar, né? É muito bacana. O que eu percebo, a gente conversando e falando sobre docência, falando sobre a área de cardio, respiratório, fisioterapia hospitalar, terapia intensiva, é um pouco uma necessidade de mudança de um perfil profissional. A gente é um pouco mais velho, né, Dudu? Já beirando os 14, 15 anos de formado. E eu me lembro que, há esse tempo atrás, na minha turma de graduação, a gente tinha muito assim, a gente queria aprender o que fazer com o paciente. E eu lembro da sua última aula, né, de atendimento, né, Felipe? Atendimento fisioterápico ao paciente cirúrgico, de cirurgia cardíaca. E eu vejo uma necessidade dos alunos, assim, em aprender o que fazer. As aulas, eu falo muito, Felipe, com os alunos o seguinte, assim, galera, vocês sabem da teoria do fisioterapeuta pato? Aí a galera fala assim, não, o que é a teoria do fisioterapeuta pato? Pô, o pato ele anda, não anda? O pato ele nada, não nada? O pato voa, não voa? Mas ele não faz nenhuma das três coisas bem feitas. E esse é um diferencial do fisioterapeuta, né? Não adianta você dominar a traumato, a reumato, a urogineco, a cardiorrespiratória, a neurologia,
Não tem como. A área ela é muito grande, ela é muito abrangente, né? Dá pra dominar tudo. Vai chegar um determinado momento que você vai ter que escolher aquilo que você gosta e se aprofundar naquilo, né? Lógico, igual a gente falou aqui no começo, nós nos formamos generalistas, isso é o certo, né? Você precisa entender de tudo para ser bom em algo, né? E você vai achar aquilo que você gosta e você vai se aprofundar naquilo, né? Eu já vi diversos colegas, às vezes, recebendo algumas perguntas aí, né, desses gurus da internet que a gente fala aí, né, esses fisioterapeutas que têm muitos seguidores, e às vezes eles recebem uma pergunta que não é da área de domínio deles, e eles falam, olha, isso não é comigo, né? Isso é muito nobre, né? Porque não dá para dominar tudo. Infelizmente, por mais que a gente queira, não dá. Vai chegar um determinado momento que você vai falar assim, olha, eu tomei uma decisão, vou fazer uma pós-graduação em cardiorrespiratório ou UTI, vou focar no adulto, vou focar na ANEL, vou focar na pediatria. Por mais que você entenda um pouco de algumas coisas, você vai ter que ser bom em algo. Porque senão você se torna um fisioterapeuta pato. Você faz tudo mais ou menos, mas não faz nada bem feito. É igual o pato. Essa chave, aí você vê que o profissional deslancha. Muda de nível, muda completamente. Eu já tive colegas que falaram assim, cara, eu vou desistir da fisioterapia porque não consegui ganhar dinheiro, não consegui me estabelecer, tá muito ruim, tá sempre reclamando. Eu desconheço, não sei vocês, mas eu desconheço um fisioterapeuta que focou na sua área, que se tornou especialista e está mal no mercado. E eu desconheço, né? Eu acho que todos aqueles que aprofundaram, que correram atrás, se fizeram realmente ser especialista na área que escolheram, de alguma forma estão bem no mercado, né? Então é importante, num determinado momento da sua carreira, você tomar a decisão de se especializar naquilo que você gosta. Acho que a primeira coisa, né, você gostar daquilo que faz. Se você gosta do que faz, tudo que você estuda, tudo que você pratica, é prazeroso. O seu trabalho nunca vai ser maçante, não vai ser aquele negócio, nossa, eu tenho que ir lá hoje de novo. Mas fala, eu vou e você gosta. É claro que é cansativo como todo trabalho, mas você gosta do que você faz. Esse é o primeiro passo. E aí você vai se especializar, vai estudar, vai ler mais em cima daquilo, fatalmente. Não tem como. Vai chegar um determinado momento que você vai se tornar bom naquilo que você faz, né? Se você se aprofunda e gosta, você vai se tornar bom. Então esquece, não seja um fisioterapeuta pato. Você tem que ser um fisioterapeuta assertivo. Faz um monte de coisa mais ou menos. Bem feito, exatamente. Por isso que a gente está falando, né? O paciente agora ele já percebe esse fisioterapeuta pato, que faz um monte de coisa, atende ele de tudo, mas tudo mais ou menos, e ele já não aceita isso, né? E a gente estava falando, começou a falar disso por causa da pandemia, né? Veio muito esse perfil de profissional também para a área de terapia intensiva, hospitalar, cardiorrespiratório. Aquele profissional que nem gosta ou nunca quis se dedicar à área, não quis investir numa formação nessa área, que é o que a gente está falando, que é super importante, mas quando viu uma oportunidade de mercado, porque foi uma área que cresceu 700%. Então, o número de vagas para esse perfil de profissional abriu muito, né? Foi muito processo seletivo. Âmbitos, né? Público, privado. Sim, hospital, reabilitação, domiciliar, consultório. Foi uma das áreas que nos últimos 3 anos mais cresceu, né? A área de cardiorrespiratório, de uma maneira geral. E aí vem também, às vezes, nessa levada de abertura de mercado, profissionais que não são dessa área ou não gostam dessa área, não que a pessoa não possa mudar, né? Mas também não quis se especializar, mas que só a oportunidade do mercado. E esse profissional, a gente viu que não deu certo, né, na pandemia. Às vezes até veio porque chegou um momento que era uma necessidade profissional tão grande, e o Du falou bem, a gente faz processo seletivo, recruta, e às vezes era tão necessário profissional que não dava nem para ser tão exigente com relação à formação. Mas a gente percebe que depois de um tempo aquele profissional não se firma se ele não decide por uma capacitação, se ele não tem uma pós, se ele não se especializa, se ele não é estudioso, aquele estudo com prazer, como quem gosta do que faz, a gente percebe que ele não ficou, né? Nós tivemos gratas surpresas, né? Profissionais que chegaram, estavam ali no início, né, e demonstraram interesse e acabou se achando dentro da área, né? Sim. Às vezes estava infeliz numa outra área e acabou se achando dentro da área. Mas é de se falar que realmente foi raro, né? A grande maioria que não tinha nenhuma experiência ou foi para a área de cardiorrespiratória ou tem só pelo mercado de trabalho, pela oportunidade de emprego, acabou depois dissipando, né? Mas nós tivemos profissionais que vieram
e falaram assim, cara, por que eu não descobri isso antes? Isso aqui é muito bom. E gostou e se especializou e hoje está dando show. Muitas das vezes até se tornaram professores, né? Acabaram vindo para poder dar aula junto. Então, assim, tivemos gratas surpresas também, claro, né? Mas... E é até interessante isso, né? Profissionais de outras áreas entrando na área também de cardiorrespiratória, por exemplo, da ortopedia, porque traz também um arsenal terapêutico de outra área. Às vezes, na fisioterapia, dentro de um contexto hospitalar, às vezes a gente tem até um pouco desse Exatamente. A gente acaba negligenciando um pouco essas outras áreas, né? De fato. E assim como outras áreas, acaba que também tem as outras especialidades dentro do hospital, na fisioterapia fica muito, né? Fica muito focado na área de cardiorrespiratória. A hospitalar se mescla muito com a cardiorrespiratória. E se a gente for pensar hospitalar em terapia intensiva, dá para ter muito mais coisa do que cardiorrespiratório, né? E esse profissional que veio, né, e que tem outras experiências, ele quando vem para a área hospitalar, é muito rico a experiência que ele tem, mesmo quando ele mesmo pensa que não vai dar nem para utilizar, é muito rico essa experiência. E a gente tem visto isso hoje em concurso público, né? Eu tenho certeza, a Karina também tem um tempo de formação maior igual eu, a gente via antigamente os concursos públicos assim, vaga para fisioterapeuta. E aí era aquele fisioterapeuta generalista. Hoje você já vê concursos públicos, vaga para fisioterapia intensiva adulto, neonatal, fisioterapeuta respiratório, terapeuta cardiovascular, neuro, né? Saúde da mulher. Saúde da mulher. Então, isso, né? Isso é muito legal. Falar, não tem como ninguém saber tudo. Não dá, exato. Ou profissionais direcionados para aquilo, né? E hoje, assim, isso é legal para nós, que nós estamos vendo o quanto que a fisioterapia está crescendo nisso aí. Hoje nós temos a medicina muito bem fundamentada nas suas especialidades, né? A gente tira muito por base, né, as especialidades médicas por conta dessa fundamentação. Você tem um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Você tem um problema neurológico, você vai no neurologista, tá? Fraturou um osso, você vai no traumato-ortopedista. A fisioterapia sofreu muito tempo com isso, né? De ser generalista o tempo às vezes todo. As pessoas chegavam pra gente, tem certeza que vocês passaram por isso. Eu tô com uma dor na coluna. Eu falo assim, olha, eu posso te dar uma orientação, mas não é minha especialidade, vou te encaminhar para um colega. Mas nós vivemos um momento daquilo, do fisioterapeuta querer fazer tudo. E graças a Deus isso mudou muito hoje, né? E a pandemia trouxe esse olhar diferenciado para a especialização, né? Do fisioterapeuta olhar e falar assim, não, peraí, se eu quero trabalhar num ambiente hospitalar, eu quero trabalhar num ambulatório de cardio, eu preciso me especializar em cima disso. O título, né, porque vai te dar visibilidade para emprego, né, a pós-graduação vai te dar visibilidade para o emprego, mas o mais importante, o conhecimento, para quando você estiver lá, você se manter lá. Porque às vezes entrar no mercado é uma coisa, você se manter no mercado é outra. Isso exige você se especializar, isso exige você ter educação continuada, né? A gente viu aí condutas aí da nossa época de recém-formado 2010, 2011, que hoje a gente não usa mais. Inadmissível. E quando a gente conta isso dentro da sala de aula, o aluno fala, não acredito que vocês faziam isso, mas era o que a gente aprendeu assim. Né? Era dessa forma, era o que tinha de referência científica, né? E lógico, isso vai atualizando. Eu falo que o mercado, falando especificamente da área de saúde, eu acredito que isso aconteça em outras áreas também, ele é um turbilhão. Se você para, você vai ser atropelado. Você precisa continuar estudando. Né? Você precisa continuar se atualizando, fazendo os cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação, titulação, porque é isso que vai te dar continuidade no mercado de trabalho. Se você é um profissional que acha que você aprendeu na graduação, na sua primeira pós-graduação, vai te levar para o resto da vida, um momento ou outro você vai acabar sendo realocado, porque o conhecimento, a atualização, ela é contínua, né? E pensando para falar assim, diferencial, nesse assunto que o Dudu estava falando, o que vocês acham que diferencia o profissional do mercado de trabalho? Tem 100 fisioterapeutas que atuam em terapia intensiva, fisioterapia hospitalar, cardiorrespiratório. O que faz a gente olhar assim de cima e achar esse ou esse diferente? O que vocês percebem assim, analisando suas próprias carreiras, ou analisando os colegas que vocês conhecem? O que vocês acham que tem de diferença? Acredito que um ponto, assim, um dos pontos principais, assim, uma característica essencial para um profissional da área da saúde é gostar de pessoas e ter empatia. Primeiro ponto. É diferencial, né? É o diferencial, né? Porque muitas pessoas não têm, né? Sem dúvida. Você está ali por conta, muitas vezes. Eu acho que é o que a gente chama de humanização hoje, né? Um pouco daquilo de você tratar o paciente como ser humano e não como... E parece que é para ser óbvio, mas nem é tanto assim, né? Não é tão óbvio.
A questão da área da saúde é uma área em constante mudança, a gente sempre tem atualizações, então uma busca constante pelo conhecimento mesmo atualizado, né? Vocês acabaram de passar, questão das técnicas, né, fisioterapêuticas, que muitas delas hoje em dia não são mais utilizadas, mas muitas vezes a gente vê sendo utilizadas por profissionais que não estão se atualizando. Continua, né? Um pouco a ver do seu trabalho, não é isso? Seu mestrado também foi em busca, né, dessas técnicas, não é isso? Sim, E a gente vê muito ainda isso, né? Umas técnicas que a gente tem base de referência hoje, por exemplo, de manobra, né, de tórax, que usava muita cinesioterapia torácica, né, antigamente. Hoje vem cada dia mais sendo substituído, até mesmo pelo advento das tecnologias, né? Nós temos consensos aí, o último consenso, por exemplo, dessas manobras de tórax, de 1993, em Lyon, na França. Né? Para pensar que hoje nós estamos em 2023. São 30 anos. 30 anos, né? Então, ou seja, na época, eu tinha 3, 4 anos de idade, quando teve esse consenso, é muito tempo, né? Eu nem pensava que eu ia ser fisioterapeuta, né? Eu nem sabia o que eu ia fazer da vida, logicamente. E hoje, assim, ainda se mantém esse consenso. Então, e aí tem profissional que ainda executa condutas que estão nesse consenso de 30 anos atrás. E defende aquele famoso, na minha prática funciona, né? Faça assim, tem 30 anos, dá certinho. É um problema muito grande, né? Então, assim, o diferencial, eu acredito que está aí no que o Felipe falou. Gostar do que faz, gostar de pessoa e se atualizar. Tem que se atualizar sempre. Se você parar, você acaba uma hora ou outra deixando de estar no mercado ou perdendo oportunidades, né? Porque às vezes, em nichos muito específicos que surgem no dia a dia, abre vaga para um fisioterapeuta que tenha conhecimento, tenha especialização em lidar com paciente de apneia do sono, por exemplo. É um mercado muito grande hoje, né? E que cada dia mais as pessoas estão descobrindo. Eu, né, que atualmente faço plantão dentro de unidade coronariana, eu já até falei com a Karina que seria um estudo interessante para a gente fazer polissonografia nesses pacientes na terapia intensiva, principalmente na unidade coronariana. Paciente cardiopata? A quantidade de paciente que tem apneia do sono visível e ele não sabe. E muitas das vezes ele está ali internado dentro da terapia intensiva cardiológica justamente porque ele veio de muito tempo nessa apneia do sono e não sabia. Então é um nicho de mercado aí que a gente vê que está começando agora, aí vai precisar de profissional, mas o profissional está capacitado para isso. Se ele não tiver capacitado para isso, ele não vai entrar alguém que tem essa formação. Então é o que eu falo, a oportunidade vai surgir, mas o profissional tem que estar preparado. Está preparado para essa oportunidade, né? Uma área de atuação que já foi reconhecida. Foi reconhecida e cada dia que passa cresce cada vez mais, principalmente por conta de evolução tecnológica. Antigamente, o paciente, para poder fazer um teste de apneia do sono, ele precisava ir para uma clínica, fazer uma polissonografia, dormir num ambiente que não é o ambiente dele, né, cheio de fio, cheio de monitorização, num ambiente estranho. Hoje, com um aparelho pequenininho, parecendo um oxímetro, você consegue fazer uma polissonografia no quarto do paciente, no conforto do lar dele e ter um resultado muito bom, né? Então, a tecnologia vai evoluindo, você tem que acompanhar essa evolução. Né? E eu acho que assim, a terapia intensiva tem muito isso. Cada dia mais nós vemos recursos tecnológicos que, se você não se atualiza, quando você falar assim, peraí, eu vou parar para estudar, tem tanta coisa para você ver que você não vai ter tempo hábil para poder absorver aquilo tudo. Fórmulas, cálculos de mecânica respiratória que você não dá conta. Então isso tem que ser o quê? Educação continuada. Justamente para que não acumule informação. A gente está vendo a tecnologia atropelando a cada dia, o conhecimento atropelando a cada dia. E tem gente que acha, quando a gente fala assim, investir na formação, se atualizar, tem gente que acha que é fazer uma pós a cada 2 anos, ou fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Exatamente. Não é isso. Às vezes é esse estudo diário, esse estudo semanal, é tirar um tempo para assistir um fórum, assistir alguma coisa online bacana, congresso. É o que o prazer pela área faz, né? Se você gosta do que você faz, você lê uma coisa a cada dia não é maçante, é prazeroso. Assim, eu vi o Felipe falando que surgiu uma nova fórmula para poder estimar a frequência cardíaca de treino na reabilitação cardiorrespiratória. Vou lá ver, né? Deixa eu dar uma olhada. Pô, Felipe, manda para mim o artigo, deixa eu dar uma lida. Você está lendo aquilo porque você vai pegar um paciente com aquilo, porque você vai ganhar mais dinheiro com aquilo. Ou porque é prazeroso ter esse conhecimento. Você tem esse conhecimento e fala, opa, legal, agora eu sei o que é. Se alguém me perguntar, pelo menos eu tenho uma base do que está sendo falado atualmente. Isso é educação continuada, isso é formação, exato, sem investimento altíssimo todos os meses. Hoje, com o advento de tecnologia, rede social, só fica sem informação de qualidade quem quer. Porque a informação está
de graça, né? Antigamente, pra gente conseguir um artigo científico, né? A gente tinha que pagar, fazer um monte de... Não quero revelar a minha idade, mas eu lembro que na época da graduação tinha algumas revistas que a gente descobriu alguém que assinava, porque assinar era caríssimo. Isso aí. E, logicamente, o estudante não tinha dinheiro. E aí a gente pagava para ser enviado o artigo. E aí eu lembro assim, pensa muitos anos atrás, o que era 5, 10 reais. E aí a gente pagava 5 reais. Eu lembro que eu cheguei a comprar um artigo, 5 reais. Nossa! 5 reais. Aí você ficava esperando ele chegar por correio. Aí chegava o artigo no envelope para você ler. Era uma felicidade, aqueles 5 reais. Você não deixava ninguém nem encostar a mão, porque aquilo era muito precioso. Fora que, para quem não tinha o domínio de língua vernácula, não falava inglês fluentemente... não, era inglês. Esses 5 reais para receber o artigo em inglês. Tinha que pegar, e você que lutasse aquilo. Tinha que pegar o artigo, o dicionário e ir traduzindo. Hoje você joga no tradutor lá na internet. Sai sozinho. Traduz o documento todo para você. Então, assim... muito mais fácil hoje. A partir do passo que as tecnologias facilitaram a nossa vida, a gente precisa falar isso para os alunos. Falar, olha, na nossa época, provavelmente a gente corria muito atrás dessas coisas porque era muito difícil. Hoje, como tem muita facilidade, as pessoas acabam negligenciando justamente por essa facilidade. Deveria ser o contrário, né? As pessoas deveriam buscar muito mais, né? Isso é uma coisa que eu gosto de passar dentro da sala de aula. Eu falo, gente, desconfiem de mim, chega em casa, estuda, chega aqui e me questiona. Fala, olha, eu acho que o que você falou não está certo. Nós não somos donos da verdade, a gente só estuda um pouco mais, né? Nós só temos alguns anos a mais de formação. Mas, às vezes a gente se depara com um aluno dentro de turma, e eu já brinquei com um aluno dentro de turma, inclusive uma, né, hoje é colega de trabalho, eu brinco com ela, eu falo assim, olha, eu fiquei na aula ali meio assim, olhando para você, pensando que você uma hora ia fazer uma pergunta que eu não ia conseguir responder. Eu vejo a pessoa estudando. Isso é normal, né? Nós não somos donos da verdade. Eu acho que a gente tem que passar isso dentro das turmas, né? Dentro da pós-graduação. Falar, olha, gente, desconfiem das informações que vocês recebem, vão estudar por conta, vão ser questionadores, porque é isso que faz o professor crescer e é isso que faz o aluno crescer. Se diferenciar também como profissional, né? Exato. Porque o profissional que é diferenciado, a gente estava falando, né, em ser diferenciado, em ser destaque, é esse que questiona, porque se você aceita tudo que vem, ou toda informação você recebe e é isso mesmo, sem um questionamento, sem um raciocínio, sem um pensamento. E um dos grandes prazeres de professor, eu tenho certeza que vocês dois também já tiveram isso, é na hora que você vê um aluno que você deu aula, ou sendo seu colega de trabalho, ou ele dando aula. Aí você fala, cara, eu sabia que essa pessoa ia longe. Tá? Isso é prazeroso. Você muito participou legal daquele processo de formação daquele aluno a ponto de que você formou um novo professor. Né? Eu acho que o objetivo é esse. Ali, né? Exato. Então, assim, isso é muito legal de ver. Né? Isso quer dizer que você está no caminho certo e encaminhando as pessoas para o caminho certo. Acho que essa é uma das funções do professor, é ele fala, olha, não vai muito por esse lado, não. Vai por esse aqui, que esse aqui... A gente conhece o caminho das pedras, já sofreu, né? Então, se você me ouvir, talvez seu caminho vai ser um pouco mais tranquilo, né? Você estava falando de aluno, eu recebi de uma aluna minha, vocês devem ter visto na internet, porque na internet a gente vê essas coisas. Um robô, né? A gente falando em tecnologia, um robô dentro de um hospital e que você encaixava assim no robô, tinha um suporte, você encaixava assim, tornozelo, membro, encaixava o membro e programava quantas repetições e o movimento, e o robô, você viu isso? E o robô fazia, por exemplo, flexo, extensão de membro inferior, encaixava o tornozelo do paciente e o robô ia fazendo ali. Se eu programasse 10, 20, quantos eu ia fazendo. E essa aluna justamente mandou assim, que alguém, acho que da família dela, mandou, pensando assim, vamos substituir o fisioterapeuta, porque se, né, o robô faz isso, não precisa mais de fisioterapeuta. E aí acabou abrindo uma discussão no grupo sobre, assim, primeiro, se o profissional que se capacita, se atualiza, precisa ter medo da tecnologia, né, que uma hora a tecnologia vai nos substituir, ou não, e se isso é possível, se isso nos ameaça de alguma forma. Eu acho pouco provável. Na área de saúde, eu acho pouquíssimo provável. Porque, assim, aquilo que a gente falou aqui no começo, é individualização de conduta. O pensar na conduta, porque o ser humano é um indivíduo e ele vai mudando tempo a tempo, minuto a minuto, né? Então eu acredito que, assim, isso aí a tecnologia dificilmente vai conseguir substituir tão cedo, né? Eu acredito que a tecnologia, ela soma forças com a gente, mas substituir, acho difícil, né? Isso me vem um pensamento de quando eu era recém-formado, eu fui questionado por uma colega de outra profissão, né, que viu ali aquela conduta com o paciente e tal,
e a gente sabe do funcionamento, muitas das vezes, do serviço naquela época, né, há 10 anos atrás, como que era, das dificuldades que a gente tinha de prestar qualidade tendo que dar quantidade, né? Então, assim, a colega falou assim, mas isso aí que você faz, eu também faço. Eu falei, claro, concordo com você. Claro que você tem condições totais de fazer. Mas você sabe o porquê que eu estou fazendo? Quando interromper? Como evoluir? Você sabe o momento de alta desse paciente? E se ele tiver uma intercorrência, o que você faz? O que você avaliou para fazer aquela Exato. conduta? Então, assim, o fisioterapeuta, ele não é um mero executor. Ele é um profissional que ele pensa de nível superior, que ele pensa, ele não é só um executor, né? Nós temos esse porém na fisioterapia, que, né, além de pensar no que fazer, nós também somos executores, mas não só executores. Aliás, digo muito mais, né? O Abraham Lincoln, ele falava uma frase que era muito interessante, né? Ele falava assim, se eu tiver 1 hora para poder cortar uma árvore, eu vou passar os primeiros 45 minutos amolando meu machado. Então significa que a sua avaliação e o seu estudo prévio, ele é muito mais importante do que a conduta. A conduta se realiza em minutos, mas o que você fez para chegar naquela conduta assertiva, que é o diferencial. Então nós não somos só executores. Eu acredito que a tecnologia hoje, igual essa que a Karina falou, ela traz muito a execução da técnica. Sim. Mas quem pensou até chegar naquele ponto ali? Se eu quiser a indicação, as contraindicações. Se eu quiser usar o robô para fazer flexo-extensão, se essa for minha conduta, mas eu que avaliei o paciente, eu pensei, planejei, aí o robô vai fazer uma força física. Isso eu acho assim que... Isso não é uma ameaça. Não posso dizer nunca, né? Mas eu acho que não tão cedo nós teremos tecnologia substituindo o pensar. Né? O executar talvez, mas o pensar acho pouquíssimo provável. Porque o pensar é muito amplo, né? Muito, sem dúvida. Isso vem muito também do pensamento da fisioterapia como uma técnica, né? Exatamente. Vou fazer fisioterapia. Vou fazer reabilitação, né? Vou fazer fisioterapia. Então pensa que fisioterapia é uma técnica. Se é técnica, qualquer robô, qualquer tecnologia pode executar, né? Prescrever fisioterapia, né? Quem prescreve fisioterapia é o fisioterapeuta, né? Exatamente. A questão da criação da profissão também acho que entra muito nisso, né? A questão de uma profissão que surgiu com essa busca mesmo pelo conhecimento dos profissionais, um monte de técnica que já existia, e se a gente parar para pensar na gênese da profissão, na criação, no Brasil eu acho que a fisioterapia surgiu como profissão mesmo na década de 60, né? Se não me engano, em 1964. 69 foi reconhecido, então é super recente. Teve a lei que colocou a fisioterapia como profissão de nível superior, né? Exatamente. Que antes eram técnicos. Eram técnicos. E muitas técnicas, muitos procedimentos que já eram realizados por outros profissões mais antigas. Então a fisioterapia, eu costumo brincar que pegou 3 profissionais, basicamente, foram 3 profissionais, um pouco da medicina, um pouco da enfermagem, um pouco da educação física, e surge um profissional novo, que seria o fisioterapeuta, que pegou várias técnicas que já eram realizadas por esses profissionais em momentos diferentes, em ambientes diferentes. Antigamente tinha até o nome do fisiatra, né? Fisiatra, Mas que também... Mas era um executor. O fisioterapeuta nessa gênese era um executor. Era alguém que executava essas condutas. Acho que esse profissional, né, que deixou de ser o executor, que nasceu uma profissão para executar as condutas, por uma profissão que pensa, planeja, avalia e aí determina que condutas vai executar, é um divisor de águas. E às vezes a gente fala assim, década de 60, final da década de 60, 70, parece assim tanto tempo, mas na verdade se a gente for comparar com diversas profissões da área de saúde, é relativamente recente, né? Não tem 100 anos para falar assim, tem 100 anos. Está consolidado, então é bem recente. É uma profissão que, apesar de recente, teve um crescimento muito grande. Se a gente for pensar em anos de evolução, comparando, por exemplo, com a medicina, a fisioterapia cresceu demais, muito. Proporcionalmente em número de anos, não é verdade? É claro que precisa melhorar muito, crescer em muitos pontos, angariar muitos locais ainda, consolidar algumas posições, mas comparativamente com a medicina, que é uma profissão milenar, né, a fisioterapia, por ser recente da forma que desenvolveu demais. De quando eu formei, né, até hoje, eu vi um desenvolvimento da fisioterapia que eu não imaginava, né, de perspectiva de mercado, de perspectiva de salário, de reconhecimento, né? Hoje autonomia profissional dentro da equipe multidisciplinar, cada um saber a sua função, né? Por exemplo,
Dentro da UTI hoje, né? O médico, por exemplo, chamar a gente e falar, aqui, vem cá, vamos ver esse exame aqui, vamos ver esse raio-x, vamos ver essa gasometria, o paciente está assim, o que você acha? O que nós vamos fazer? E muitas das vezes, né, ali com a experiência que a gente tem, a gente consegue sugerir para os nossos colegas clínicos, até mesmo dentro da função clínica, um ajuste de algo, que apesar de nós não sermos prescritores daquilo, mas nós estamos ali com a equipe multidisciplinar, nós podemos dar aquela visão de experiência e ter a liberdade para fazer isso, é uma coisa fantástica, isso é muito legal. Né? Dá um orgulho muito grande e aquela sensação de dever cumprido, né? Você chega em casa, aí você vê lá nas passagens de plantão dos colegas que o paciente evoluiu de forma favorável e você saber que você contribuiu com aquilo, você participou, eu acho que não tem salário que pague. A gente precisa trabalhar, precisa ganhar nosso dinheiro, é claro, né? A gente não vive só de amor também, né? Mas que realmente, assim, é um prazer fora do financeiro, você vê o que você está fazendo dá certo. Cara, isso é legal demais. E a gente volta nesse sentido do fisioterapeuta ser valorizado, ser ouvido enquanto equipe multi, ser ouvido no planejamento, a gente volta para aquela formação diferencial, né? Porque a equipe só vai buscar ouvir aquele profissional que tem o que falar, né? Que sabe do que está falando, que a equipe assiste, né, aquele profissional atendendo o paciente, avaliando, opinando, esse vai ser ouvido, né? Porque a gente tem, né, visões diferentes daquele profissional que não se capacita, não se atualiza, então não sabe bem do que está falando, aí não é ouvido. E aí o problema tem mais a ver com ele do que com um colega que postou recentemente na rede social, acho que o Felipe repostou, eu não sei se a Karina repostou também, um colega que falou assim, é importante o fisioterapeuta ter uma postura profissional, se vestir de acordo, falar de acordo. Então, assim, usar termo técnico no momento correto, isso te traz um valor profissional muito grande, né? Se você vira para um médico e fala assim, o paciente quebrou o braço, é diferente de você virar e falar assim, o paciente teve uma fratura de tal segmento, isso te traz uma imponência profissional muito grande. E às vezes a gente negligencia essas coisas que às vezes parecem pormenores, né? E na grande realidade isso traz autoridade. Se você tem um falar diferente, você tem uma postura diferente, né? Você tem um local diferente também, né? Eu já tive contatos, experiências com colegas que são bons profissionais, que trabalham direitinho, mas que muitas das vezes não conseguiram se firmar no mercado por essa falta de postura profissional, né? E eu acho que isso é uma coisa que você vai ganhar com o tempo, mas isso é uma coisa treinável, é uma coisa que quem tem mais experiência igual nós aqui, isso é de passar para os alunos, falar assim, olha gente, é importante que vocês falem da forma mais leve possível para o paciente, porque ele é leigo. Da mesma forma, quando você for redigir um relatório de acompanhamento para um colega médico, seja totalmente científico naquilo que você está falando, né? Recentemente eu fiz um relatório para um paciente que precisava de um dispositivo ventilatório, paciente de esclerose lateral amiotrófica, coloquei todos os índices espirométricos, teste de força muscular, com todos os índices bonitinhos, as sugestões funcionais, e no final coloquei lá para o prezado colega clínico, né, da parte que tange a parte clínica, solicito avaliação e conduta no que tange ao seu mérito profissional. O médico fez questão de pegar meu telefone pelo WhatsApp, falou da precisão do relatório, da boa escrita e do profissionalismo, que ele nunca tinha visto esse tipo de coisa. E atendeu a solicitação, perguntou se podia ficar com o meu contato para futuros atendimentos, relatórios. Isso é legal. Isso é do network ainda, né? Isso é network, isso é valor profissional. Agora, se você não gera um relatório desse ponto, que valor profissional que você está entregando? Às vezes você é muito bom, mas se você não tiver essa postura, não demonstra, sabe? Então, essas coisas são coisas assim, de quem tem mais experiência, é ruim ficar falando que parece que é velho, né? É quem tem mais experiência. Isso é uma coisa que a gente tem que passar para frente, né? Vai chegar um ponto que a gente vai estar aposentando, vamos estar cuidando de outras coisas, e vai ser prazeroso ver a nossa profissão continuar crescendo, mesmo quando a gente já não estiver atuando mais. É saber que a gente fez parte daquilo em algum momento, isso é prazeroso. Eu falo que o colega que ajuda o colega não gera concorrente, ele gera admirador, né? Então, assim, isso é fundamental. Desculpa. Pode falar. Não, eu ia falar sobre isso, sobre essa geração de valor, como quem agrega valor à profissão, né, fisioterapia, é o próprio profissional, né? Somos nós mesmos, o jeito que a gente se posiciona, o jeito que a gente argumenta, o jeito que a gente é visto pela equipe, pelo paciente, pela família, é isso que gera valor.
Bacana. Essa questão da linguagem técnica, né? Eu lembro muito da fala do Flávio Maciel. Foi o Flávio Maciel? Acho que foi o Flávio Maciel mesmo, que postou um vídeo na verdade, respondendo uma caixinha de pergunta que perguntaram para ele como que eu faço, como que eu uso VNI para lavar CO2. Aí ele já começou, essa é famosa. Ele já começou respondendo no vídeo, a gente não usa VNI para lavar CO2. Eu sei que às vezes, para o entendimento da família, do paciente, às vezes a gente usa esse termo, né? Eu já me vi usando esse termo, mas me incomoda, eu usar já me incomoda. Ele fala, a gente não usa VNI para lavar CO2, a gente usa VNI para tratar uma insuficiência respiratória hipercápita. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente muda os termos que a gente usa no hospital perante a equipe multi, a gente passa a ser mais respeitado. Você tem outro tipo de visão. Ele fala diferente. Então, a gente está falando uma coisa que faz sentido e que é o certo. Exatamente. É diferente de estar explicando para a família o que você está fazendo com o parente ou para o próprio paciente, que é leigo, do que com a equipe. Não dá para usar a mesma linguagem, né, a mesma postura. A gente tenta ser o mais compreensível possível, se fazer ser compreensível, né? Porque a gente está tratando justamente com uma pessoa que muitas das vezes é leigo. Claro que às vezes a gente tem pacientes que são da área de saúde, familiares que são da área de saúde, que a gente acaba tendo um pouco mais de liberdade de conversar de forma técnica, né? Mas com o paciente, com o familiar leigo, a gente precisa se fazer entender, né? Agora, entre equipe multidisciplinar, entre colegas, nós precisamos ter essa postura profissional, né? Fica mais bonito, mais formal, mais assertivo, né? E gera o que a Karina falou, que é gerar o valor, né? De você... alguém olhar para você e falar assim, poxa, a Karina sabe muito, ela fala umas coisas aí que de vez em quando a gente tem que estudar. Peraí, deixa eu pesquisar isso aqui que ela falou que eu não entendi. Não. Então assim, isso acontece, às vezes a gente vê um termo que não está no nosso domínio, a gente precisar pesquisar, estudar sobre ele, e isso gera valor, né? Isso traz... Uma vez eu assisti uma palestra, num congresso, eu gosto muito de congresso, assim. Fica a dica de capacitação. Acho que a gente tem a oportunidade de ir para eventos onde se juntam vários profissionais de regiões diferentes, de serviços diferentes, não só pelo tema das palestras. Eu falo que eu aproveito mais de congresso os horários de café e intervalo do que até mesmo as palestras. São sempre enriquecedoras, são ótimas, mas os intervalos, se você tem a oportunidade de conversar com profissionais de outras áreas, de mais e menos tempo de experiência, acho que o network é sempre muito válido. Mas aí um colega mais antigo de profissão perguntou assim, se pensa no seu último plantão, se tivesse uma câmera filmando você transitando pelo hospital ou no domicílio do seu paciente e você se assistisse, você se contrataria para atender sua mãe, seu pai? Porque se a gente parar e pensar, nossa, plantão eu rodei, fiz mais ou menos alguma coisa, igual o fisioterapeuta Pato, né? Não vou lembrar disso. Fiz mais ou menos uma coisa, mais ou menos outra, rodei mais um pouco. E o que eu fiz? Ou como é que foi meu atendimento? Dei uma embromada, fui daqui para lá, não sabia resolver tal coisa, mas também não me movimentei. Será que a gente se contrata? Eu acho que se a gente fizer de tempos em tempos, assim, com bastante frequência de preferência, essa reflexão a gente também... entende mais a necessidade de melhorar nossa formação, melhorar nossa linguagem, porque eu tenho muitos parentes da odonto, né, que são odontólogos, dentistas, e eu brinco com eles assim, ninguém vai no dentista banguelo. Né? Imagina um dentista que não tem, né? A gente vai, a gente não vai. E aí você vai. Terapeuta cardiorrespiratório fumante, que não tem capacidade pulmonar, acho que não vai dar muito certo. Que não segue as orientações que quer que o paciente siga, ou que não entende, ou não demonstra entender. Às vezes até entende, mas não sabe demonstrar. Entender do que está falando, se posicionar diante da equipe, ter uma postura profissional. Será que a gente se contrataria? E aí esse foi o questionamento e me levou a uma reflexão de tempos em tempos pensar se naquele meu último dia de trabalho, me vendo atuando, se eu me contrataria. Porque o dia que a gente responder assim, hoje eu não me contrataria, não, a gente precisa repensar. Um exercício profissional legal que eu já fiz, né? Isso aí foi até um exercício com psicóloga, é de você se visitar quando você estava saindo da faculdade. Né? Você hoje, quanto profissional, você imaginar lá, você virando aquela parte de cima da sua beca, se tornando profissional, e você se perguntando assim, e agora? Né? Eu estou saindo da faculdade, ninguém está me dando a mão mais, agora eu preciso dar um jeito na minha vida. Você voltando lá e falando assim, cara, olha só onde que você chegou, o que você fez, tudo que você conquistou,
aonde você está atuando hoje, era isso mesmo que você queria? Né? E se a resposta for positiva, você está no caminho muito certo, muito certo. Eu acho que a gente precisa fazer essa revisita todos os anos, fazer isso constantemente, falar assim, poxa, eu estou sendo o profissional que eu me propus a ser, que lá no meu juramento eu falei que eu seria, será que todo ano eu estou me dedicando para continuar sendo esse profissional? Porque foi o que eu falei, você se tornar esse profissional é difícil, mas é muito mais difícil você se manter sendo esse profissional. Porque a gente tem o nosso lado pessoal mesmo, do ser humano, assim, se sentir confortável e ficar de pensar também. em toda a conjuntura do mundo, de coisas que vão desanimando a gente no dia a dia. O que faz você sair da sua cama todos os dias, né? O japonês chama do Ikigai, né? Assim, o que faz você saltar da cama e continuar fazendo o que você está fazendo? O que te motiva a fazer isso, né? Tem que ter uma satisfação. Tem que ter uma satisfação. E eu vou ser sincero, pouquíssimas vezes são as contas que a gente tem para pagar. Sinceramente, às vezes você pensa assim, fala, cara, eu já falei isso com a minha esposa, eu falei assim, hoje eu tava com vontade de ficar em casa, mas eu sei que se eu não for, tem um paciente que precisa de mim, eu sei que ele não vai ficar bem. Né? Então, assim, aquilo te tira, fala assim, poxa, tem alguém que precisa de mim. Eu acho que isso te dá sentido para aquilo que você faz. Acho que tem a ver com propósito. Tem a ver com propósito. É mais do que satisfação. Exato, o que te dá propósito ao que você faz, né? Exatamente. E a gente consegue ver muito isso. Acho que em todas as áreas a gente vê, mas falando de terapia intensiva, de cardiorrespiratória, quando a gente trabalha com capacidade funcional, bem-estar, a sensação que o paciente tem em relação à própria vida. Isso é um propósito, né? Você vê aquele paciente que não subiu o lance de escada, não podia pegar um neto no colo e voltar a fazer isso, ou saber que o seu propósito é trabalhar com ele para que ele volte a fazer isso dá sentido, né? Com certeza, sem dúvida. Das coisas mais fantásticas da nossa profissão. Eu acho que dificilmente um paciente ele sai do hospital ou sai de uma reabilitação, no nível ambulatorial, né? Insatisfeito com a fisioterapia. De modo geral, ele sempre tem elogios para a fisioterapia. O fisioterapeuta me colocou em pé pela primeira vez, me colocou para andar, ele melhorou meu fôlego, eu estou me sentindo mais disposto. Ele sempre vai falar só coisas boas. Pode perceber. Às vezes, o paciente ele sempre é muito grato pela fisioterapia, por isso eu gosto muito da nossa profissão. Eu vi recentemente, eu não sei se vocês viram, provavelmente sim, recentemente teve um colega, né, da área médica, da desportiva, falando de clube de futebol grande mesmo, que ele falou assim, cara, a gente opera o jogador, a gente faz todo o planejamento e só aparece no jornal, o fisioterapeuta tá reabilitando. Então, assim, claro, cada um tem seu espaço, cada um tem sua importância, ninguém é melhor do que ninguém, não é uma disputa, né? Ninguém deu a largada, né? Mas acaba aparecendo mais, né? Aquele que chama mais atenção. E é justamente o fato do fisioterapeuta estar no dia a dia. Uma coisa é quem fez uma intervenção, às vezes, assim, não estou falando de importância, mas estou falando de reconhecimento. Uma coisa é um profissional que fez uma intervenção, outra coisa é o fisioterapeuta que ficou com aquele paciente 3, 4, 5 vezes na semana durante 6 meses. Ouve as queixas, tenta solucionar. E esse acolhimento, que eu falei aqui no começo, esse acolhimento eu gosto mais, né? Esse prazer que o fisioterapeuta ele tem em estar dentro do contexto de vida do paciente, não só no contexto da doença. Você fala, eu estou cuidando de um paciente de DPOC, que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Não, você está cuidando de um ser humano que tem um distúrbio que é um contexto como um todo, né? Eu já tenho pacientes, por exemplo, que têm doença pulmonar obstrutiva crônica e nunca colocaram um cigarro, um tabaco na boca, nunca tiveram. E acabaram tendo aquilo para o contexto de família. Às vezes um familiar que fumava dentro do ambiente, né, ou o meio de trabalho que ele tinha que acabou levando ele para aquela doença. Então, não adianta você compreender só a patologia, você tem que compreender o contexto social do paciente. E isso a fisioterapia faz. Tem a ver com o que o Felipe falou, né? Que para ser fisioterapeuta tem que gostar de gente, né? Tem que querer ter esse contato com o ser humano, com reabilitação, com contato mesmo. Acho que empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Acho que tem tudo a ver com isso, né? Tranquilo? Mensagem final? Mensagem final? O que dá propósito? Já que a gente falou um bocado de propósito, né? O que dá propósito? Cada um na sua área, fala para mim, o que dá propósito? O que faz levantar da cama quando você pensa em fisioterapia, em terapia intensiva, Dudu? Olha, terapia intensiva no que tange a fisioterapia cresceu muito, né? Eu acho que o propósito hoje é saber que a gente tem importância. Quando você sabe que você faz falta num ambiente, você fala assim, não, peraí, eu preciso estar lá e quando eu estiver lá eu dar o meu melhor, né?
não quer dizer que o meu melhor vai ser um 100% todo dia, mas estar ali dando o meu melhor, eu acho que isso faz a gente continuar, faz a gente ter prazer em continuar. Saber que nós somos valorizados e que a nossa presença ali é importante, né? E se a nossa presença é importante, é porque a gente está trazendo benefício, principalmente para os pacientes. E acho que esse é o diferencial da terapia intensiva, né? Você tem uma equipe multi, você está todos os dias em contato com a equipe multi, cada um tem sua função, cada um é um pé de sustentação, e se qualquer um daquele pé de sustentação não tiver ali, alguma coisa vai falhar no processo, e nele incluso a fisioterapia. Então acho que o fato de saber que você é importante, que você faz diferença, isso traz para nós uma responsabilidade, um prazer muito grande de estar ali. Então dentro da terapia intensiva, com todo o desenvolvimento que nós tivemos hoje, eu acho que o que nos faz ter prazer de estar ali é ser aquele profissional que leva a diferença para a vida das pessoas. Isso é fantástico. Acho que assim, todo mundo forma, quer trabalhar, ganhar seu dinheiro e ter uma qualidade de vida. Isso é fato, né? Isso não é hipocrisia, faz parte, eu acho que tem que ser assim. Mas você chega nesse nível através do valor que você entrega. Então, se você é importante no contexto, o resto é consequência. Verdade. E você, o que te dá propósito na reabilitação cardiometabólica, cardiopulmonar? Onde você enxerga esse propósito? O meu propósito é levar uma qualidade de vida, um conforto, né, aos pacientes que têm essas desordens, essas disfunções. Eu gosto muito do que eu faço, gosto de ver a evolução dos pacientes, conviver com a família, por isso também que eu sigo desde o início, né, da minha formação. Sempre gostei do atendimento domiciliar também por isso, por conviver não só com o paciente, mas ver o contexto, a família, propor mudanças, né, reabilitar no domicílio. Eu sempre gostei, assim como eu sempre gostei também do hospital e da clínica. Na verdade, eu sempre gostei de tudo dentro da fisioterapia. Sempre tive até dificuldade de escolher a área. Eu sempre gostei. É apaixonante, né? Mas eu gosto muito da profissão. Então é isso. O objetivo também de ver a profissão crescendo cada vez mais. Né? Assim como cresceu, né, como a gente falou da década de 60 até agora, 2023, é ver a profissão crescendo cada vez mais, fazendo, né, a minha parte, capacitando, contribuindo para que cresça cada vez mais. Em relação à área que eu trabalho atualmente, por exemplo, uma área totalmente assim, nova dentro da fisioterapia, foi até, acredito que o COFITO foi até visionário, porque a fisioterapia em urgência e emergência, atuação exclusiva em urgência e emergência, foi reconhecido pelo COFITO em 2019, em julho de 2019. Em dezembro de 2019, né, a pandemia, começou a pandemia. O fisioterapeuta acionado direto na sala de emergência. E como que faz falta? Como que é a diferença do fisioterapeuta em urgência e emergência? Verdade. Então, assim, antes o coletivo de profissionais da urgência era médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Era uma equipe básica. Os pacientes eram, né, encaminhados para o fisioterapeuta, né, ou na terapia intensiva ou no pós-alta ali. O paciente de DPO acima, descompensação de DPO6, insuficiência cardíaca. Verdade. E agora não, o fisioterapeuta é quase que obrigatório nesses setores. Já está na porta ali, né? Está ali na porta já, e isso é muito, muito interessante, muito bonito de ver, né, como que vai ganhando novas áreas, né? E sendo cada vez mais autonomia, né, dentro do hospital e todos os setores, né, que ele pode, que está inserido. O fisioterapeuta está inserido em todos os setores. Né? Sim, e tem sua importância e seu propósito em todos os setores. Fez diferença para nós, né, da terapia intensiva, porque antigamente a referência quando o paciente dava alguma intercorrência, né, nas enfermarias, ou às vezes até mesmo no setor de urgência e emergência. Profissional de terapia intensiva. Chamava o profissional não UTI. Deixar ali o setor. É isso aí. Tem intercorrência o tempo todo. Ligava para o fisioterapeuta da UTI, que eu chamo o fisioterapeuta da UTI para poder adaptar uma VNI aqui na emergência. O paciente está com uma rolha de secreção aqui na enfermaria, chama o fisioterapeuta da UTI. Aí ficava nesse vai e vem, né? E esse advento da fisioterapia em urgência e emergência foi fantástico, fantástico. Eu acho que é uma área que, de todas, eu acho que é uma das mais promissoras de crescimento hoje dentro da fisioterapia no âmbito hospitalar e cardiorrespiratório é a urgência e emergência. E quem sabe, talvez, no futuro não angaria até aí em setores, né, como, por exemplo, serviços móveis de urgência e emergência. Eu acredito que é uma evolução normal. Tem alguns estados que já tem, né? Já tem é uma evolução normal.
transporte com o fisioterapeuta. Que tem o fisioterapeuta, isso aí. E a importância do fisioterapeuta no manejo cardiorrespiratório, de via aérea, ventilação mecânica, né? Isso é legal demais. É bom a gente ver a fisioterapia crescendo, né? É legal demais. Isso é muito bom. Eu tenho 13 anos, né, de formada. 13 anos, na verdade, de formada tem 14, quase 15, mas 13 anos que eu atuo na área hospitalar, em terapia intensiva, eu já trabalhei com reabilitação cardiopulmonar. E a gente falando de propósito, uma das coisas que eu mais gosto é disso, assim, né? De conversar, de bater papo, mas não um papo sem propósito, né? Uma conversa que eu consiga enxergar além de mim, além do que eu já faço, conversando com colegas, esse nosso caminhar da profissão, esse crescimento, esse propósito dos outros profissionais, essa valorização, enxergar essa necessidade de educação continuada, de advento tecnológico, como que a gente usa, e que na verdade a gente não se ameaça por eles, mas sim a gente usa essa tecnologia a nosso favor na nossa atuação, como que o fisioterapeuta está cada vez sendo mais visto e reconhecido como resolutivo, como eficiente, como visível mesmo. Eu acho isso muito bacana, é uma das coisas que mais me dá prazer, assim, acho que na nossa profissão, ter essas conversas, seja no ambiente profissional, seja no plantão, seja em sala de aula, seja numa roda de conversa aqui, como no nosso IESPcast, e isso me causa muita satisfação de perceber que provavelmente daqui a uns 10 anos, vamos pôr uns 10, 15 anos, quando a gente tiver essa conversa de novo, e a gente tem que lembrar disso para conversar de novo, como é que vai estar daqui a 10, 15 anos esse mesmo mercado de trabalho, essa mesma conversa, essa mesma importância da capacitação, da formação, da visibilidade. Eu acho muito bacana. Isso me dá muito prazer. Foi um prazer estar conversando aqui com vocês, trocando essa ideia. Já fica marcado para daqui a com certeza, com mais prazer. Um tempo. Não precisa demorar 10 anos, não. Pode ser menos. A gente não fala pouco, né? Pode ser menos que 10 anos, mas eu tenho certeza que vai ser sempre muito prazeroso conversar dessa nossa profissão, conversar das nossas áreas de atuação. Acho que foi muito bacana. Eu que agradeço aí da oportunidade de a gente poder falar daquilo que a gente gosta, né? E, de alguma forma, ser espelho para aqueles que estão chegando no mercado agora, para aqueles que têm dúvida de que área seguir, né? Podem ter certeza absoluta, isso eu posso falar da nossa área, né? Que nós estamos inclusos aí no dia a dia. É uma área muito prazerosa, tem espaço para todo mundo no mercado, mas esse todo mundo são aqueles que se diferenciam, né? Não adianta forçar a barra para entrar no mercado. O mercado vai te aceitar quando você estiver pronto e preparado para isso. Então é sempre um prazer falar do que a gente gosta, né? E ver a profissão crescendo dessa forma e ver a visão de outros colegas que também corrobora com a nossa. E isso é bom de saber que não é só a gente estar enxergando esse crescimento, né? Isso é muito bom. Gostaria de agradecer também. Foi um prazer para mim estar aqui no IESPcast e com grandes nomes da fisioterapia, pessoas que eu admiro muito dentro da profissão e grandes nomes mesmo e que contribuem muito para a saúde dos pacientes, né? Então, foi um prazer gigante estar aqui.